Você se sente estagnado, como se o tempo tivesse escapado das suas mãos. Talvez os anos que você perdeu, as oportunidades que ficaram para trás ou sonhos que parecem impossíveis ainda machuquem profundamente. Deus entende a sua dor e quer transformar tudo isso em vitória. Não é tarde demais para começar de novo. O que foi roubado será devolvido, e os anos que pareciam perdidos serão restaurados. Deus já está trabalhando em sua vida, trazendo esperança e propósito. Pare de se culpar. O Senhor tem o poder de devolver tudo o que você perdeu e fazer o impossível acontecer. Descubra como Deus pode restaurar cada detalhe e renovar seus dias com alegria e propósito. A restauração começou. Deus está te chamando. Antes de prosseguirmos, confira se você já é inscrito no canal, para não perder nenhuma oração poderosa como esta. Imagine por um momento. Você passou anos se esforçando, correndo atrás de metas que pareciam importantes na época. Talvez tenha investido tempo, dinheiro e energia em algo que hoje, ao olhar para trás, parece vazio. É como se sua vida fosse uma corrida sem linha de chegada. E quando você tenta refletir sobre o que conquistou, o desânimo toma conta porque percebe que o que realmente importa ainda está faltando. Talvez você tenha perdido algo valioso de forma inesperada, como um golpe rápido que destruiu tudo o que construiu. De repente, sua vida parecia estar fora do seu controle, e a sensação de impotência se tornou sua companheira constante. Pode ser que o inimigo tenha roubado não só suas conquistas, mas também sua alegria, seus sonhos e sua paz. Mas ouça, Deus tem uma mensagem poderosa para você hoje. Ele está pronto para restaurar tudo o que foi perdido. Um chamado para a restauração. Talvez você seja como aquela pessoa que, anos atrás, teve uma ideia brilhante, um sonho ambicioso que encheu seu coração de entusiasmo. Você estava determinado a torná-lo realidade, mas obstáculos, dificuldades e situações inesperadas bloquearam o caminho. O tempo passou, e hoje, toda vez que você se lembra daquele sonho, sente um aperto no peito. Parece tarde demais para tentar de novo. Ou, quem sabe, você está esperando há anos por um milagre. Confie em Deus, mas a resposta ainda não chegou, e a espera tem sido longa e dolorosa. Tudo isso pode fazer você sentir que o tempo foi desperdiçado. Mas deixe-me dizer algo que vai renovar suas esperanças. Ainda não acabou para você. Deus não apenas restaura coisas, Ele restaura vidas, anos e sonhos. O que você perdeu pode ser devolvido em dobro, em 30, 60 ou até 100 vezes mais. Ele é o Deus que renova as forças, transforma histórias e traz à existência aquilo que parecia perdido para sempre. Lembre-se da história de Jó. A Bíblia nos conta que Jó era um homem justo, temente a Deus e incrivelmente abençoado. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, milhares de ovelhas, camelôs, bois e jumentos. Era um homem próspero, respeitado e feliz. Mas, de repente, tudo mudou. Satanás pediu permissão para tocar na vida de Jó, e num piscar de olhos, ele perdeu tudo. Seus bens foram destruídos, seus filhos morreram em um terrível acidente, e sua saúde foi completamente abalada. Jó, que antes era o homem mais rico da região, se viu sozinho, arruinado e doente, sentado no chão coberto de cinzas. A dor de Jó é difícil de imaginar. Ele perdeu tudo o que mais importava para ele. Mesmo assim, Jó continuou a confiar em Deus. E, no tempo certo, Deus o restaurou. A Bíblia diz em Jó 42, 10, 13 que, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor devolveu tudo o que ele tinha em dobro. Jó recebeu novamente filhos e filhas, mais riquezas do que antes, e viveu muitos anos para desfrutar da bondade de Deus. Pense nisso. Os anos de sofrimento de Jó foram tão completamente restaurados que pareceram desaparecer diante da nova vida que Deus lhe deu. O que significa restaurar os anos perdidos? Você pode estar se perguntando, mas o que significa Deus restaurar os anos perdidos na minha vida? Isso significa que tudo que foi roubado, destruído ou desperdiçado pode ser transformado em algo maravilhoso. Deus é capaz de devolver oportunidades. Aquilo que você perdeu pode ser substituído por algo ainda melhor. Sonhos. O que parecia inalcançável pode se tornar realidade. Alegria. A tristeza que você carregou pode ser trocada por um gozo inexplicável. Propósito. Onde havia vazio, Deus pode trazer sentido e direção. Ele não apenas restaura coisas, mas também acelera processos. Deus pode te levar de uma posição de derrota para o topo em um piscar de olhos. Ele pode te fazer ultrapassar aqueles que pareciam estar anos à sua frente. Deus ainda faz hoje. Talvez você tenha se sentido como se estivesse no fim da linha. Pode até ter perdido a vontade de tentar de novo. Mas Deus está te dizendo hoje, não é o fim.
Imagine sua vida como um campo devastado por uma tempestade. Tudo parece destruído, sem chance de recuperação. Mas então Deus, como um hábil jardineiro, começa a trabalhar. Ele planta novas sementes, rega o solo, e logo, algo incrível começa a brotar. Esse é o poder restaurador de Deus. Ele é capaz de fazer em um ano o que você não conseguiu em décadas. Ele é capaz de trazer vida ao que estava morto, alegria ao que era dor, e significado ao que parecia sem propósito. Sua parte na restauração. Tudo que Deus pede de você é fé. Mesmo que a situação pareça impossível, confie nele. Acredite que ele está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não consegue ver. Declare com confiança: Deus vai restaurar meus anos perdidos. Ele vai me dar força para vencer as batalhas que não consegui lutar no passado. Ele vai me levantar, e minha história será testemunho para outros. Você não foi esquecido. Deus viu cada lágrima, ouviu cada oração, e está pronto para agir. O testemunho que vem pela fé. Assim como Jó viu sua vida transformada, você também verá. Talvez você sinta que está no fim da linha, mas Deus está te preparando para um novo começo. Ele está te dizendo: levante-se, confie em mim, e veja o que eu posso fazer. A restauração que Deus fará na sua vida será tão grande que você nem se lembrará mais das dores do passado. Ele está pronto para transformar seu zero em herói, sua vergonha em honra e seus anos perdidos em anos de vitória. Confie nele. Este é o começo de algo novo. Deus pode restaurar o que foi perdido. Você já sentiu que desperdiçou muitos anos por conta de decisões erradas? Talvez, na tentativa de ver os planos de Deus para sua vida se realizarem rapidamente, você tenha feito escolhas que te afastaram do caminho certo. Isso pode ter te levado a um lugar de tristeza, onde seus sonhos ficaram guardados, sem nunca se tornarem realidade. Pode parecer que o tempo foi embora e que não há mais chance para alcançar o que você esperava. Talvez você tenha perdido a esperança e esteja apenas vivendo um dia de cada vez, esperando que as coisas simplesmente acabem. Mas, por favor, escute. Deus pode restaurar sua vida. Ele pode te trazer de volta para o propósito que Ele criou para você. A história de Moisés. Deixe-me contar uma história sobre Moisés, um homem importante da Bíblia, que também perdeu anos valiosos antes de Deus mudar tudo. Quando Moisés nasceu, o faraó do Egito havia ordenado que todos os meninos israelitas fossem mortos. Para salvar a vida de Moisés, sua mãe o colocou em uma cesta e o deixou flutuando em um rio. A filha do faraó encontrou o bebê, teve compaixão dele e decidiu criá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu em um palácio, cercado de riquezas e privilégios. No entanto, ele sabia que não era egípcio. Ele sabia que pertencia ao povo de Israel, que vivia como escravo no Egito. Moisés sentia dentro de si um forte desejo de libertar seu povo. Um dia, ele viu um egípcio maltratando um israelita. Cheio de raiva, Moisés matou o egípcio, achando que estava começando a libertar o seu povo. Mas isso foi um grande erro. O faraó descobriu e ficou furioso, ordenando que Moisés fosse morto. Com medo, Moisés fugiu para salvar a própria vida. Ele foi para o deserto e se tornou pastor, cuidando das ovelhas de seu sogro. Durante 40 anos, Moisés viveu longe do Egito, sem fazer nada relacionado ao grande plano que Deus tinha para ele. Parecia que sua vida não tinha mais sentido. Mas então, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente e mudou tudo. Ele disse: agora é hora de libertar o meu povo. Deus não desistiu de Moisés, mesmo depois de tantos anos. Ele o trouxe de volta ao plano original e o transformou no líder que conduziu os israelitas para fora da escravidão. A história de José. Outra história incrível é a de José. Quando era jovem, José teve sonhos de que seria uma pessoa importante, tão importante que até sua família se curvaria diante dele. Mas, por ingenuidade, ele contou esses sonhos a seus irmãos, que já tinham inveja dele por ser o filho preferido do pai. Certo dia, os irmãos de José decidiram se livrar dele. Eles o venderam como escravo e disseram ao pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. José foi levado para o Egito, onde viveu como escravo e depois foi preso injustamente. Durante anos, ele enfrentou dificuldades, vergonha e solidão. Mesmo assim, Deus estava com José. No momento certo, Deus o tirou da prisão e o colocou como o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó. José se tornou o primeiro-ministro, teve uma casa, se casou e viu seus irmãos se curvarem diante dele, exatamente como ele havia sonhado. Deus restaurou tudo que José havia perdido. Deus pode fazer o mesmo por você. Assim como aconteceu com Moisés e José, Deus também pode restaurar os anos que você sente que foram desperdiçados.
Ele pode devolver tudo o que foi perdido e ainda te levar além do que você imaginava. Se você sente que já perdeu demais, aqui está a boa notícia. Deus ainda tem um plano para a sua vida. Não importa quantos erros você cometeu ou quantos anos parecem ter sido jogados fora. Deus pode te levantar, renovar suas forças e te colocar de volta no caminho certo. O que você precisa fazer? Arrependa-se de seus erros. Fale com Deus sobre os momentos em que você se afastou dele. Peça perdão e escolha seguir o caminho certo daqui para frente. Confie em Deus como seu restaurador. Acredite que Ele tem poder para mudar sua vida. Ele prometeu em Joel 2, 25, 26. Eu lhes compensarei os anos que os gafanhotos devoraram. Vocês terão muita comida, até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, que fez maravilhas por vocês. Faça de Jesus seu amigo. Não tente resolver tudo sozinho. Confie em Jesus para te guiar, te dar forças e te mostrar o propósito que Ele tem para você. Ore com fé. Fale com Deus todos os dias. Peça para Ele restaurar sua vida e confie que Ele está ouvindo. Acredite na restauração. Deus é especialista em transformar histórias. Ele pode pegar os pedaços quebrados da sua vida e criar algo lindo. Não importa o que aconteceu no passado, Deus está te chamando para um novo começo. Confie, ore, espere. Deus vai restaurar tudo o que foi perdido. Vamos orar juntos pela restauração. Pai Celestial, muito obrigado pelo seu amor, sua misericórdia e graça que nunca falham. Sou grato por sempre estar comigo e me proteger de todo mal. Hoje, eu recebo sua palavra como uma promessa viva. O Senhor irá restaurar os anos que foram perdidos em minha vida. Obrigado porque já posso sentir sua mão trabalhando em mim, trazendo renovação e transformação em nome de Jesus. Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que fui impaciente e tomei decisões sem buscar a sua direção. Perdoe-me por não confiar o suficiente no seu plano perfeito para minha vida. Hoje, eu escolho um novo caminho, andar com Cristo, deixando para trás os erros do passado. Eu clamo por restauração em todas as áreas da minha vida. Por favor, restaure a alegria da minha salvação. Reacenda em mim o fogo do Espírito Santo, para que minha comunhão contigo seja plena e verdadeira. Senhor, mesmo que eu tenha perdido tempo e oportunidades, eu sei que o Senhor pode transformar tudo. Restaure minhas finanças, meus relacionamentos, minha saúde e tudo que foi roubado ou destruído. Pai, eu declaro que recupero hoje minha autoridade espiritual e o propósito que o Senhor tem para mim. Não permitirei mais que o inimigo me engane ou roube as bênçãos que o Senhor preparou. Eu peço que o Senhor conserte tudo o que está quebrado na minha vida, seja por erros meus ou por ataques do inimigo. Acelere o cumprimento dos seus planos, como fez com José, tirando da prisão para o palácio. Me reconecte ao meu destino, assim como fez com Moisés, chamando para liderar o povo mesmo após anos de incerteza. Multiplique meus anos de alegria e vitória, como fez com Jó, que viu sua vida restaurada em dobro após tanto sofrimento. De hoje em diante, declaro que meu destino está seguro em suas mãos. Nada e ninguém poderá me desviar do seu propósito. Se o inimigo tentar novamente roubar meu tempo ou meus sonhos, eu confio que o Senhor frustrará todos os planos dele. Obrigado, Jesus, porque sei que ouviu minha oração e está agindo poderosamente em minha vida. Eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, curta este conteúdo e se inscreva para receber mais mensagens que transformam vidas. Até a próxima!